Meus amados irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Agora, irmãos, ele vai continuar falando, Estevão, contando a história do povo de Israel. Por exemplo, no versículo 20, ele vai dizer: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e criou como seu próprio filho. E ele então agora começa a contar a história, não mais de Abraão, mas do resgate do povo de Israel, que estava escravizado no Egito e foi resgatado através de Moisés. E ele vai continuar contando a história do povo de Israel
E o desfecho dessa história, eu não vou ler o capítulo 7 todo por causa do horário hoje aqui, mas ele vai lendo, falando da história do povo, e ele vai concluir dizendo que a promessa feita a Abraão, ela se cumpre agora em Jesus Cristo. Ele é a nossa grande herança, Ele é a nossa grande esperança, Ele é o nosso libertador maior. Aquilo que Moisés fez foi pouquinho, mas representava o que Jesus faria, não mais nos libertando da escravidão do Egito, mas nos libertando da escravidão do pecado, não mais nos dando suporte para viver no deserto, próximo ao Egito, entre o Egito e Israel, mas hoje nos dando suporte para viver no deserto da vida, nas lutas da vida, e nos ajudar a chegar aonde? À terra prometida, chegar às promessas do Senhor, chegar às bênçãos do Senhor, chegar às expectativas do Senhor, chegar aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Meus amados irmãos, coisa linda Deus tem feito, coisa maravilhosa, através de tudo aquilo que realizou na vida do povo de Israel, e que Estevão vai retratar. Mas, meus irmãos, no final da fala de Estevão, quando ele mostra que o povo de Israel, que está querendo condená-lo, está condenando porque ele ama Jesus, o Filho de Deus, meu irmão, olha o que vai acontecer. Atos 7:54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, os religiosos, hein, gente? Os líderes religiosos, eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois viria a ser chamado de quê? Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Qual é a realidade aqui, gente? Eu quero pedir todo o silêncio possível. Por favor, me ajudem, papais e mamães também. Qual é a realidade aqui? Viúvas de judeus e viúvas de não-judeus. As viúvas dos judeus estão sendo bem tratadas. As viúvas dos não-judeus estão sendo deixadas de lado. Aí os não-judeus que tinham se convertido e estavam na igreja falaram: que absurdo! Se a viúva é do povo judeu, é bem cuidada. Se não é do povo judeu, não é bem cuidada. Que absurdo, tem que cuidar das viúvas. Não tem INSS não, não tem SUS não. Se elas não forem amparadas, elas vão passar dificuldade, elas vão morrer de fome. Os apóstolos, vendo aquele momento difícil, eles tomam uma decisão. Qual foi a decisão? Não é justo que a gente deixe de ter tempo para oração e para a palavra, para cuidar disso. Então eles tomam uma decisão. Deus fala com eles: separem 7 homens. Esses 7 homens vão estar cuidando da ação social, vão estar cuidando dessas viúvas, e vocês vão ter mais tempo para se dedicar ao quê? A oração e a pregação da palavra. Meus amados irmãos, quando você faz alguma coisa nessa igreja, que você alivia a minha carga, você me permite ter mais tempo para oração e para a pregação da palavra. Tem que ser assim na igreja. Tem gente que acha que o pastor tem que visitar todo mundo que está afastado, o pastor tem que ir a todo lugar onde tem problema, o pastor tem que estar toda festa, todo aniversário, toda chá de bebê. Irmão,
eu gostaria muito de estar, porque estar com pessoas me faz um bem tremendo. Eu adoro isso. Eu sou uma pessoa que, se tiver um papinho aqui e um churrasquinho, então, aqui para dar uma ajuda, então, pelo amor de Deus, a gente fica aqui 200 horas batendo papo aqui e eu não quero ir embora. Eu gosto disso, mas, meus irmãos, um cristão maduro sabe que ele tem responsabilidade no reino de Deus e que a principal tarefa de um pastor, primeiro, é ser um modelo de vida. Segundo, capacitar a igreja para que o povo cumpra o seu ministério. Terceiro, ser o intercessor de seu povo. A principal função pastoral é que eu tenha vida de oração pela sua vida, porque a Bíblia diz que eu sou cobertura espiritual sobre a sua vida. Que eu te capacite para que você cumpra o ministério para o qual Deus te chamou. Por isso, pregando, ensinando, a gente já teve Tadeu aqui hoje, quantas pessoas foram treinadas aqui hoje, para a glória de Deus. Hoje já tivemos escola ministerial aqui às 9 horas da manhã, quantos professores, isso aqui fica cheio de salas, o povo estudando, coisa linda de Deus. Hoje, 5 horas, escola ministerial de novo, 18 Tadel e culto 19, o que tem de manhã tem de noite, você só vem um turno na igreja e faz tudo agora, olha que coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, a igreja tem que providenciar isso, mas, meu querido, por favor, entenda que o pastor é finito. Não é justo ter uma expectativa de que eu supra todas as necessidades de todas as pessoas. Você sabe que isso não é possível, você é inteligente. Você sabe, não é má vontade, irmão, não é falta de vontade, não. Um dia desse, um irmão falou assim: pastor, porque tem muita gente, e não sei o quê, e tem muita gente famosa. E eu falei para ele: irmão, você devia ter me falado isso hoje de manhã, quando eu estava no cemitério do Catumbi, fazendo o enterro de um pobre. Como é que é, irmão? É isso mesmo. Você devia ter me falado isso quando eu estava hoje, de manhã, no cemitério do Catumbi, que não é bonito não, irmão. Eita, lugarzinho feio. Que cemitério feio, meu Deus. Cemitério não tem nenhum bonito não, né? Mas tem uns que é gramadinho, né? Tem passarinho, tem árvore, e tem uns que é só aqueles negócios com aquela chupeta velha em cima, com aquelas plantas secas em cima, lugar tenebroso. Irmãos, aí a pessoa falou assim: é que eu não sabia. Eu falei: pois é, irmão, você não sabe de muita coisa. Você não sabe de muita coisa, irmão. E você também não sabe o meu amor por você, não. Você não sabe, não. Mas eu que errei, que não provei para você o meu amor ainda. Meus amados irmãos, aqueles homens foram levantados para que os pastores pudessem se dedicar à oração, à vida com Deus, para quando fossem para o púlpito, fossem para o aconselhamento, fossem para a palavra, eles fossem a manifestação da glória de Deus. Eu agradeço a você que tem liderado alguma coisa nessa igreja, que tem dado a sua vida. Quando você segura as cargas, você libera a mim e aos pastores dessa igreja, para que possamos ir mais longe e fazer mais. Mas, meus amados irmãos, esse homem agora começa a fazer tanta coisa bonita, que ele é acusado. Quando você começa a fazer coisa para Deus, você é acusado. Você não quer que ninguém fale de você? Não seja nada, não fale nada, não faça nada. Ninguém se importa com você. Agora, seja alguma coisa, fale alguma coisa, faça alguma coisa, vai ter alguém para te criticar. Vai ter. E agora o Estevão, ele está sendo criticado. Tão criticado que as autoridades pegam e prendem Estevão e dizem assim: esse homem aqui está falando de um tal de Jesus, que destrói o templo de Jerusalém, era a casa de Deus, e edifica em 3 dias. Na verdade, o que Jesus falou é que o templo era ele mesmo, que seria
quebrado, moído, mas ressuscitaria em 3 dias. E eles entendem como templo físico, pedra sobre pedra. E eles começam a acusar, a chamar Estevão de blasfemo, o cara que cuidava das viúvas, o cara que cuidava dos órfãos, o cara que fazia ação social, o cara que ajudava pessoas. Agora ele é acusado por fazer o bem. A inveja das autoridades, porque todo mundo procura Estevão, faz com que ele agora seja acusado. Eles trazem Estevão, meu irmão. Quando eles trazem Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele faz um discurso fantástico. Ele começa lá em Abraão, e ele vai discorrendo sobre toda a história bíblica, até Jesus. E ele vai mostrando o poder de Deus em toda a história do povo de Israel, e como Deus se revelou em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele está terminando o seu discurso, as autoridades religiosas, enfurecidas, pegam Estevão, arrastam Estevão para fora da cidade, e se lançam sobre ele com o quê? Com o quê na mão? Pedras. Estevão é apedrejado. Irmão, já tomou uma pedrada? Já tomou uma zinha de leve? Tomou uma boladinha pelo menos? Já entrou em feira dia de briga de camelô? Tomou assim uma abacaxizada na orelha? Não? Uma tomatada no pé do ouvido? Não? Irmão, pedrada dói demais. Pedrada. Já tomou uma boladinha de bolinha de tênis assim, jogando um tênis aí, você que joga tênis? Dói. Ele é apedrejado. Ele tem tudo para dizer para Deus assim: Deus, piada, hein? Eu te buscando, te servindo e morro desse jeito. Que papelão, hein, Deus? Que papelão! Mas não, esse homem, diz o texto, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: Pai, não lança sobre eles nenhum castigo por causa disso não. Não deixa eles pagar um preço maior por causa disso não. Eles não estão entendendo ainda o meu discurso. Eles não estão entendendo ainda que eu estou falando o que o Espírito Santo me dá. Eles não conhecem a Ti ainda. Por favor, Deus, não os puna por isso. Meus irmãos, este é o homem que está sendo apedrejado. Um homem capaz de perdoar uma afronta como essa. Você que não leva desaforo para casa, o Espírito precisa agir na sua vida. Pastor, me afrontaram. Eu quero te ensinar uma coisa: câmeras em mim. A Bíblia diz que toda vez que você é humilhado, você será exaltado. E toda vez que você é exaltado, você será? Toda vez que você se exaltar, desculpa, não é que você é exaltado. Toda vez que você se exaltar, você vai ser humilhado. Então, se alguém te humilha, você agora está no estado de humilhação. O que você pode esperar? Exaltação. Quando alguém te humilhar, você fala assim: oh, beleza, Deus vai me exaltar. Está chegando a minha promessa. Está chegando a minha bênção. Quando alguém te acusar, está chegando a minha esperança, está chegando o meu milagre, está chegando aquela conquista. Você não deve se abater e revidar na minha moeda. Você tem que ver Deus. Porque todo aquele que se humilhar, será exaltado. Aproveita as humilhações da vida para ser exaltado, irmão. Não pega as humilhações da vida para se transformar num brigão, num Zé Mané, não. Eu não levo desaforo para casa. Jesus levou. Você não leva não, que você é melhor que ele, né? Parabéns. Meus amados irmãos, ele agora pede ao Pai que não os puna. E então, a glória de Deus se revela. Ele vê o quê? O que ele viu? Ele viu o céu aberto. Ele vê a glória de Deus. Ele olha à direita de Deus. Quem está lá? Jesus. Meu Deus. Quem quer ter uma visão do altar de Deus e Jesus? Estevão teve. Ele olha, vê a glória de Deus, vê Jesus. Jesus já tinha partido do mundo. Ele vê Jesus ao lado do Pai. Imagina a cena, irmão. Jesus de pé, olhando para ele, falando: estou te vendo, Estevão. Estou contigo, Estevão.
Meus amados irmãos, são homens assim, que mudam a história da cidade. São homens assim, que mudam uma sociedade. E eu quero responder às características das pessoas que a igreja pode contar para a gente restaurar a cidade. Você quer restaurar a cidade? Não é política não, irmão, é a nossa vida. Política também ajuda, mas é a nossa vida. O que vai mudar a cidade é a nossa vida. Quem são as pessoas que a igreja pode contar para restaurar a cidade? Primeiro, pessoas de uma integridade chocante. Não é de uma integridade mais ou menos, de uma integridade bonitinha, de uma integridade legalzinha. Não! Olha o que diz, abra sua Bíblia, Atos 6, no verso 3. Olha quem são os 7 que foram escolhidos. Diz assim: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho. A sociedade vê neles o quê? Bom testemunho. A sociedade olha para eles e fala assim: ali tem gente boa, ali tem gente de bem, ali tem gente correta, ali tem gente íntegra, gente de bom testemunho. Como é que as pessoas veem você? Como é que as pessoas olham para a sua vida? Quem convive com você, o que acha de você, efetivamente? Sua vida salta aos olhos, é chocante, boa reputação. A igreja continua carecendo de ter à frente pessoas de boa índole cristã, irrepreensíveis, de boa reputação, como Daniel. Você lembra de Daniel lá no Velho Testamento? O cara era o cara, meu irmão. Os caras começaram a procurar defeito nele, não foi? 120 presidentes e mais 2 príncipes, procurando defeito na vida de Daniel, não achava nada. A única coisa que viram diferente na vida dele é que todo dia, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor com a janela aberta em direção a Jerusalém. Fala, meu irmão, esse cara não tem defeito não, esse cara não tem um ato falho. O cara é da administração da Babilônia, a corrupção já estava na Babilônia, a ladroagem já estava na Babilônia, a molecagem já estava na Babilônia, as orgias já estavam na Babilônia, a safadeza já estava na Babilônia. Meu irmão, esse cara não se corrompe, esse cara não olha para uma mulher, esse cara não faz uma besteira. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer para poder pegar esse cara? E aí o que eles fizeram? Criaram uma lei que ninguém poderia durante um X tempo orar a nenhum Deus, só ao rei, porque eles viram tanta integridade em Daniel, que eles disseram assim: meu irmão, esse cara não abre mão da fidelidade dele ao Deus dele, esse cara não negocia, esse cara não. E fizeram uma lei, o rei envaidecido é mesmo, oração só a mim, né? Eu sou o cara, fez a lei, e então Daniel é condenado, e Daniel é lançado na cova dos leões. Mas o rei falou: meu Deus, esse cara é tão apaixonado pelo Deus dele, que está arriscado esse cara ser protegido mesmo. De manhã cedinho o rei foi lá, falou: Daniel, gente, celular, pelo amor de Deus, hein? Pensa para mim. Então, ele vai lá e fala assim: Daniel, porventura, o Deus a quem tu serves te livrou das garras, da boca dos leões? Ele fala lá de baixo, assim, lá da cova dos leões, aqueles leões famintos. Ele fala: ô rei, que noite gostosa. Juba de leão é um travesseiro melhor que pena de ganso. Rei, tá gostoso aqui. O cheiro, rapaz, tudo com desodorante, tudo com Rexona. Avanço. Olha, está uma delícia aqui, rei, tranquilo. Eles tiram Daniel. Aí o rei fala assim: os 120, mais os 2 príncipes que acusaram Daniel, joga esses caras na cova. Sabe o que aconteceu? Diz o texto que quando eles eram lançados na cova, eles ainda não chegavam ao chão, e as feras já os despedaçavam. Você pode ser lançado numa cova de leões, irmão. Você é íntegro, você tem intimidade com Deus, você tem reputação com Deus,
você é visto por Deus como alguém que leva o nome dele adiante, fica tranquilo. O que parecia o teu fim vai ser o teu melhor sono. Agora, ai daquele que se levantou contra um profeta de Deus. Irmãos, a gente não se levanta contra o profeta de Deus, não, é bíblico. Atrai maldição. O princípio do respeito à nossa liderança, seja um pastor, seja outro pastor, seja um líder de célula, cada um dentro do seu nível, é muito importante. É muito importante. Porque a rebeldia atrai maldição. A rebeldia despedaça a gente nas garras dos leões. Meus amados irmãos, que coisa linda o que aconteceu. Eu já contei aqui na igreja que um amigo meu teve contato com uma pessoa que era amiga de um grande comentarista da Rede Globo. E aí ele perguntou para esse comentarista, por que quando é outra religião e o cara faz coisa errada, ninguém fala nada, mas quando é evangélico, vocês falam logo, é evangélico. E ele disse assim, porque de vocês não se espera isso. Aquele comentarista da Rede Globo disse, de vocês não se espera isso, o que o mundo espera de nós é integridade, é pureza, é santidade. Segundo lugar, Deus conta com que tipo de gente para restaurar a cidade? Com pessoas que decidam ir mais fundo no conhecimento da palavra de Deus. Irmão, tem gente que está conhecendo a palavra tão assim superficialmente. Irmão, você lê Bíblia todo dia? Você lê? Você vai para dentro? Você mergulha? Como é que eu mergulho? Vou te dar um exemplo. Você pega, por exemplo, o livro de Tessalonicenses. Lê o livro todo dia. São poucos capítulos. Poucos capítulos. Tem livro na Bíblia de 4 capítulos, 6 capítulos. Você lê uma semana inteira, todo dia você lê assim, de cabo a rabo. Porque carta a gente não pode ler pela metade. Eu leio hoje um pedaço da carta, leio o final da carta amanhã, o outro pedaço daqui a 3 dias. Você já não sabe o que foi dito daquela carta. São cartas que Deus nos deu. Leia inteiro o livro, toda semana, a semana inteira, 7 dias lendo, você vai fixar o conhecimento. Quando alguém fala assim, Tessalonicenses, ou Timóteo, ou Filemão, você vai lembrar. Tem cartas que são maiores, como Coríntios, tal, Romanos, mas algumas cartas são fáceis de você começar a gravar a palavra. O que diz 1 Timóteo? Você tem que saber. O que diz 2 Timóteo? Você tem que saber. Aí alguém fala assim, eu estou com dúvida nisso. Não, calma aí. Timóteo fala sobre isso. Você vai lá, você acha, porque agora ficou mais fácil achar. Grave a palavra, retenha a palavra. O Estevão, no capítulo 7, ele começa em Abraão, ele vai falando de Abraão, de Moisés, dos juízes, dos profetas, dos reis, e chega aos apóstolos, falando do que Deus estava fazendo no mundo. Irmãos, ele conhecia a palavra. Estevão era apaixonado pela palavra. Estevão estava antenado nos detalhes da palavra. Sabe qual é o problema? Nós queremos muito de Deus com pouco de palavra. Pastor, mas eu vim aqui e o senhor prega às vezes aí 45 minutos, 1 hora. Pastor, não está bom de palavra não, querido. Você depende de um sermão semanal ou 2 sermões semanais para poder conquistar uma vida cheia da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Palavra é todo dia. Que é fé? É palavra. Se enche da palavra, pastor, mas por que disso? Deixa eu te explicar. Quando você lê a palavra, você vai armazenando conteúdo. Ficam nos arquivos, você nem sabe o que está lá. Quando você está vivendo um momento, o Espírito Santo, ele acessa seus arquivos e traz ao seu coração e à sua mente a palavra retida dentro de você. Se você não tem arquivo, se você não tem de onde tirar, o Espírito pega o quê? Você nunca leu, você nunca aprofundou. Ele vai usar o que você tem, filho.
Ele vai usar o que você armazenou, Ele vai usar o que você leu, o que você decorou, o que você se encantou, o que você chorou em cima daquilo, o que você orou em cima daquilo. O Espírito vai usar o que está ali, irmão. Terceiro lugar, Deus vai usar pessoas para restaurar a cidade, pessoas cheias, que decidiram ser cheias do poder e da influência do Espírito Santo. Pastor, pessoas que decidem, você decide. Como assim eu decido? Eu decido ser cheio e vou ficar cheio? Não, você não decide ficar cheio e vai ser cheio. Você decide ficar cheio e você declara a palavra de fé dizendo: Senhor, o Senhor está vendo que eu estou querendo ser cheio, né? Estou fazendo a minha parte, né, Senhor? E então, em resposta à tua fé e à tua determinação, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Porque é o seguinte, gente, nós temos dois tipos de crente. Nós temos três tipos de gente na igreja. O que frequenta não é salvo. O que já se converteu, já se batizou, mas no fundo, ele ainda não é salvo. Nós temos um terceiro, que é aquele que está na igreja e já é salvo, mas não cresceu nada. E nós temos um quarto grupo na igreja, que é aquele que se converteu e decidiu ser autoridade de Deus nesse mundo. Decidiu ter experiência com Deus. Decidiu ser espiritual e não um crente carnal. Lá em Coríntios, o que Paulo vai dizer? Gente, para vocês não posso nem falar muita coisa não, que vocês não têm capacidade de entender não, vocês são muito carnais. Não foi o que ele falou lá? Para com vocês têm que ficar no leitinho. Eu não posso entrar numa picanha, aleluia, né? Não posso estar na picanha. Por quê? Por quê? Porque vocês são muito carnais, isso é muito bebê na fé ainda. Nós queremos ser grandemente usados por Deus, mas nós não queremos ter experiências grandiosas com Deus para poder ser usado. Nós não queremos ter uma intimidade profunda, nós não queremos nos submeter a algo maior. Agora dá uma olhada no que vai dizer do tal do Estevão, versículo 5, Atos 6, versículo 5, nós temos assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se alguém for falar de você, deve falar que você é cheio de fé e do Espírito Santo. A vida que você leva faz com que as pessoas não tenham outra declaração a fazer sobre sua vida, a não ser que você é cheio de fé e do poder dunamis. Lembra da mensagem 3 semanas atrás? Dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o convite está feito, pegue. Deus não tem favoritos. Agora faça o caminho da humildade, peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa daquilo que eu fiz, perdoa daquilo que eu falei, Senhor, me perdoa da minha rebeldia, me perdoa do que eu fiz com a minha mulher, do que eu fiz com o meu marido, me perdoa do que eu fiz com o meu líder de célula, me perdoa do que eu fiz, Senhor, muda a minha história, Senhor, eu quero ser espiritual, Senhor. Irmãos, não tem oração que chega mais suave às narinas de Deus do que essa. Não tem oração que chega mais suave aos ouvidos de Deus do que essa. Senhor, usa-me, quebranta-me, Senhor, sonda-me, vê o que há de errado dentro de mim. Não foi o que Davi orou? Vê o que está errado, Senhor, muda a minha história, Senhor, derrama a tua glória, Senhor. Meus amados irmãos, no versículo 55 do capítulo 7, nós vemos assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus.
Deixa eu te falar uma coisa, você está enfrentando luta? Quem está enfrentando luta aí? Levanta a mão. Tem alguém que não está? Ora pela gente aí. Deixa eu te falar uma coisa. Estevão estava enfrentando uma luta maior que a sua, porque ele estava sendo apedrejado por uma multidão. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, no meio da luta, você olha para o céu e você vê a glória de Deus. No meio do apedrejamento, Deus se revela para você. No meio da pancadaria, Jesus fica de pé. Jesus devia estar sentado, meu irmão, porque o Pai está sentado, ele estava lá. Ele levanta e fala: Estevão. Jesus ficou de pé em honra a um homem. O texto diz que ele ficou de pé. Jesus está de pé em direção a Estevão, dizendo: Estevão, segura as pontas, meu filho, porque eu estou fazendo algo na sua vida que você não entende agora, mas o mundo saberá quem você foi comigo. Lá em 2014, eu vou impactar uma vida lá que vai mudar a cidade. Eu vou fazer um jovem se levantar cá para ser um pastor de mais de 50 mil pessoas, 1000 vezes melhor que esse pastorzinho tal de Josué que ele tem. Eu vou fazer lá uma família ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Por causa da tua vida, Estevão, segura as pontas, meu filho. Eu estou de pé em honra a você. Eu estou de pé, de braços abertos. Vem para o seio de Abraão. Vem para cá que eu te espero, meu filho. Você está morrendo pelo meu nome. Ninguém que morre pelo meu nome deixará de ser honrado. Eu não sei, meu filho, onde é que Estevão mora lá, mas tenho certeza que é na Vila do Espírito Santo. Você pode ter certeza, meu filho. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Em quarto lugar, Deus vai usar pessoas que encantam pelo amor que revelam. Nós queremos ter fé sem amor. Como é que diz Gálatas capítulo 5, versículo 6, que eu preguei um dia desse aqui, tem um mês atrás. Gálatas 5, versículo 6, você tem que ter isso decorado. Porque a fé se revela pelo... A fé se revela pelo amor. Muita gente fala: não, eu tenho fé, vou declarar pela fé, atitude de fé, postura de fé, e as coisas acontecem, e eles falam: meu Deus, eu estou tendo atitude de fé, palavra de fé, eu estou exercendo fé e não está acontecendo, porque fé não adianta sozinha não, meu filho. O ambiente químico para acontecer a ação da fé é o amor. Um homem cheio de fé e que não ama, que virou alguém arrogante, que virou alguém que não respeita ninguém, que ele é o bambambam e tal. Ele pode falar que ele está cheio de fé, mas a fé dele vai ser restrita. Por quê? Porque é o amor que revela a fé. A fé, como é que a gente fala quando tem uma reação química, né? O ambiente para a reação química da fé é o ambiente aquoso do amor. Agora dá uma olhada nesse Estevão, que cara fantástico. Olha só o versículo 59, capítulo 7, 59. Olha só, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, e a pedra comendo solto. E a pedra, ó, vup, 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 ele de joelhos. Tomando pedrada, ele diz assim: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Quem que fez isso? Igualzinho a ele. Quem fez primeiro? Jesus. Estevão é um batalhador para imitar seu mestre. Estevão pegou a lição na cruz e falou: é minha chance de imitar meu mestre. É a chance de revelar aqui a ação de Deus,
o esforço de Deus, o sacrifício de Deus não foi em vão, me atingiu. O que Jesus falou na cruz, Estevão vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não foi isso que Jesus disse? Estevão agora revela esse amor. Estevão cuidava de quem na igreja? Das viúvas. Viúva não tem nada para te dar, meu irmão. Viúva naquele tempo não tinha herança, não. Ah, mas ficou com herança boa, ficou com herança nova. Não, mas aquela é viúva negra, ela já matou uns 7 homens já, ela está cheia de dinheiro. Não, meu irmão. Não teve isso não, querido. Ele cuidava daqueles que nada tinham para oferecer. Ele foi visto como um homem misericordioso, por isso foi colocado na ação social da igreja. Amados irmãos, Estevão revelava um amor que encantava. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo quem é a pessoa que Deus pode usar para restaurar uma cidade. São as pessoas marcadas pela esperança. Quando Estevão está ali morrendo, quando Estevão está ali desfalecendo, ele olhou para o céu, e quem que ele viu? Jesus. E ele vai falar o quê? Eu estou vendo meu mestre, ele está comigo. Vocês podem apedrejar meu corpo, mas vocês não podem apedrejar meu relacionamento com ele. Vocês podem matar o meu corpo, mas vocês não podem matar a minha fé nele. Vocês podem acabar comigo, só não podem acabar com o meu espírito e com o Espírito Santo de Deus que opera em mim. Amados irmãos, onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Você está num momento difícil? Sua esperança está onde? Em dinheiro? Num contrato? No cara do setor de compras da empresa que falou que dessa vez ele vai te ajudar? Onde está a sua esperança? Num político que te prometeu um cargo aí para você ganhar um dinheiro, nem precisa ir lá, só assinar? É isso? É essa safadeza que você está querendo? É essa vagabundagem que você está querendo? Eu não acho que tem isso aqui na igreja, mas tem muita gente boa, de muita igreja, que está apoiando político em troca de uns vinténs de maldição, para nem precisar ir lá, para assinar um pontinho no final do mês. Estevão foi marcado por integridade. Estevão foi marcado por profundidade na palavra. Estevão foi marcado por uma presença poderosa do Espírito Santo. Estevão foi marcado por um amor que saltava aos olhos, capaz de perdoar gente ruim e covarde. E Estevão foi marcado por uma palavra de esperança, por um gesto de esperança, por olhar para o Cristo e dizer: não está bom agora, mas daqui a pouquinho fica bom, porque Jesus já está de braços abertos me esperando. Nós temos que ser essa comunidade para o Brasil. Nós temos que ser essa palavra para os nossos amigos. Nós temos que ser essa vida para os colegas de trabalho da gente, para os colegas de faculdade. Deus não vai mandar o Estevão ressuscitar para vir aqui fazer isso. Você é o Estevão, ou a Esteva do momento. É com você que Deus conta. Meus amados irmãos, será que nós podemos mudar a história da nossa cidade?
Todo mundo aqui sabe de um caso de corrupção, todo mundo aqui sabe de um caso de maldade, todo mundo sabe aqui de um problema na cidade, todo mundo aqui sabe. Será que nós vamos resolver isso através da vida que a gente vai levar? É a minha oração. Que a gente tenha humildade para amar essa casa, a nossa casa, com poeira ainda, sem ar-condicionado, com dificuldade, com o pastor resfriado fungando aqui enquanto prega, com defeito, com sala das crianças que ainda não tem piso, com campanha, fazendo campanha porque precisa pagar as contas. Como é que a gente paga as contas sem campanha? Tem que fazer a campanha, dizer para o povo, é isso que a gente precisa agora. Deus pode contar com você? Nós estamos juntos nisso? Deus pode contar com você como um líder nessa mensagem, um líder nesse reino. Você é capaz de se perdoar dos pecados que você já cometeu, aceitar o perdão divino, para agora você ser turbinado na fé? Você é capaz de jogar o seu aborto fora, a sua mentira fora, a sua rebeldia fora, a fofoca que você fez com o meu nome ou com o nome de outro membro da igreja? Você é capaz de jogar isso tudo fora agora e dizer assim, zerei, pastor, o Espírito Santo de Deus está comigo agora, eu vou ser um instrumento poderoso da glória de Deus nesse lugar, nós vamos mudar a cidade, pastor, estamos juntos. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de cuidar de uma viúva para que eu me dedique à oração? Você é capaz de cuidar de um órfão para que a pastora Nádia, para que os outros pastores da igreja possam se dedicar à pregação da palavra? Você assume a sua missão para ter a experiência do mover de Deus na sua vida? Essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe.